Abra lá no livro de Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10. Segundo Coríntios, capítulo 10. A partir do versículo 3. Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Santo é teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é teu nome. Aleluia. Amém? Acharam? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 em diante. Amém? Então a palavra do Senhor diz assim: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo impedimento, todo entendimento à obediência de Cristo. Amém? No 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Amém? Aleluia. O tema da nossa mensagem é armas espirituais. Amém? Vamos orar. Coloca a tua Bíblia na cadeira. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, por este momento, pela palavra, Senhor, que o Senhor nos desse nessa noite. Te peço, Deus, que teu Espírito Santo esteja tomando controle, porque a palavra é tua, Deus, a obra é tua, a igreja é tua, Deus, eu sou a tua serva, que a sabedoria do homem é nada diante da tua grandeza. Então eu te peço, Deus, que o Senhor esteja tomando a frente. És bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Aleluia. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? Aleluia. Então, quando fala em milícia, está falando de guerra. Nossas armas de guerra. Nós, que ali no versículo 3 ele diz, porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Nós que somos cristãos, não lutamos segundo a carne. Porque se nós formos lutar segundo a carne, Jesus, só pela misericórdia, né? E Deus, o Senhor nos ensina que nós temos que lutar segundo as armas espirituais que ele nos dá. E aqui Paulo, por que Paulo estava falando esse texto? É porque ele tinha mandado uma carta para os coríntios e os falsos mestres começaram a questionar aquela carta. Começaram a falar que Paulo tinha coragem de mandar carta, que ele era corajoso para mandar cartas, mas não tinha autoridade pessoalmente para falar aquilo na cara deles. Então, eles estavam questionando Paulo, e em resposta ao questionamento deles, que eles vêm lá do capítulo 7 em diante, contestando uma carta que ele mandou para os coríntios, e eles se revoltaram com a carta. E daí Paulo vem em resposta a eles, ele vem com esse texto. Porque andando na carne, aqui ele começa assim, além disso, lá no primeiro 10:1, além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo. Eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente, eu sou ousado para convosco. Rogo-vos, pois, que quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns, que nos julgo como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então, o que ele estava falando? Não faça com que quando eu estou com vocês, eu tenha que agir com dureza, porque eu ajo com humildade, com mansidão, com a benignidade de Cristo, com a bondade de Cristo. E ausente, sou ousado para falar, porque ele, junto com eles, ele trata com amor.
E longe também, não quer dizer que ele não trata com amor, mas ele trata com mais ousadia porque ele não está presente. Então ele diz assim: não faça que quando eu estiver junto com vocês, tenha que falar com autoridade, né? Igual eu estou colocando na carta. E quando ele começa aqui em Coríntios responder para eles, ele vem respondendo tudo segundo a palavra de Deus. Tanto que ele começa ali a falar que que foi colocado sobre ele um espinho na carne, um servo de Satanás que perturbava ele. Ele diz assim, que ele orou e Deus falou: a minha graça te basta. O pastor já pregou aqui, né? Então, Paulo, ele queria mostrar que ele era um servo de Deus e que ele agia segundo a vontade do Senhor. Então ele diz assim, que a arma dele não é carnal. Carnal ele iria discutir. Carnal ele iria brigar. Mas ele queria falar com as armas espirituais. Lutar com as armas espirituais. E quais são as armas espirituais que Jesus nos ensina a lutar? Se você pegar lá as bem-aventuranças, o que ele diz? Não é olho por olho, dente por dente. Né? Não é olho por olho, dente por dente. Se alguém te faz mal, se alguém você precisa perdoar, né? O que ele diz? Perdoa. Ame o teu inimigo. Ore pelo teu inimigo. É totalmente o contrário daquilo que nós pensamos enquanto cristão. Então, quando Jesus ele vem nos ensinando as bem-aventuranças, ele vem dizendo assim: amar o inimigo é fácil, o amigo é fácil. Quero ver amar o inimigo. E ali ele vem trazendo tudo aquilo. Ele diz: se te der um tapa no rosto, oferece a outra face. Então ele vem nos confrontando como que nós agimos enquanto cristão. E Paulo, se você ler essa passagem de 2 Coríntios, ele vem falando quem era ele no meio deles, o quanto ele padecia pelo evangelho, mas que ele preferia viver esse evangelho, segundo a vontade de Deus. Então, ele não poderia discutir ou mostrar sua autoridade. Em vez disso, ele diz: nós não militamos segundo a carne. Assim como Paulo, nós não precisamos lutar na nossa força. Passamos por guerra? Alguém passa por guerra aqui? Todos nós. Se fosse falar segundo a nossa vontade, meu Deus. Mas Deus diz que nós temos que fazer a diferença. Que nós temos que mostrar um novo testemunho. Um testemunho de vida. Que nós andamos com Jesus. Mas sim, nós temos que lutar com armas que o Senhor nos dá. E quais são essas armas poderosas? Paulo aqui ele estava falando de uma guerra física. Ele não estava falando de uma guerra física, mas de uma batalha espiritual. Ele está falando de uma guerra que a gente não vê. Ele está falando de uma guerra que está ao nosso redor, inimigos que se levantam contra nós, mas que nós não vemos. E ele diz assim, que as nossas armas são espirituais. E que armas são essas espirituais? A oração. E muitas vezes a gente não crê que estamos numa guerra, porque nós não estamos vendo a guerra. Nós não estamos vendo os nossos inimigos. Assim como a oração para nós é difícil, por quê? Porque nós não vemos Deus. Nós começamos a falar com Deus e vamos falando, e o Deus está ali. Ele não disse que estava conosco em todos os momentos. Ele está ali, ele está ouvindo, mas nós achamos que o nosso Deus não está do nosso lado. E muitas vezes a gente ora e diz: nossa, que frieza, estou falando, Deus não está respondendo, e você vai se cansando e a tua oração vai encurtando, porque você acha que Deus não está ali. Mas nós estamos no meio de uma batalha, e Deus ele nos trouxe, ele nos alistou nesse exército. E ele quer que nós mostremos que o evangelho vence, não pela força, e não por violência, mas pelo Espírito dele. Que nós vencemos o inimigo quando nós mostramos uma diferença. Sabe aquela pessoa que vem pronto para brigar com você e você tem que pensar, contar até 10? Contar até 3? Para evitar dar uma resposta. Será que a gente faz isso? Não dá nem tempo. Você conta 1, no 2, você já foi.
E Deus, ele disse que nós temos que mostrar não pela violência. Muitas vezes nós queremos lutar com nossas armas carnais. E que armas são essas? Que armas carnais? Será que a gente usa essas armas carnais, gente? Que armas são essas que a gente quer mostrar? É quando alguém nos aborrece, quando alguém nos entristece, quando alguém nos provoca, nos desafia, quando alguém discorda de nós, quando alguém vem e diz uma palavra para você que te tira fora e você quer brincar de roxinho com ele. Na hora você já quer resolver a situação e vem com a tua arma carnal. Você diz, não, eu sou controlado pelo Espírito. Até quando? Até quando você é controlado pelo Espírito? Então, a reação nossa é, quando alguém faz alguma coisa para nós, que tira nós do sério, revolta. Alguém já se revoltou aí? Nossa, que gente santo, dois só. Que gente santo. Alguém já foi com ódio, com raiva, falar as coisas para as pessoas? Ah, agora está aumentando aí, ó. Outra reação que nós temos, maledicência. O que é maledicência? É o hábito de falar mal de terceiros, com a intenção de difamar, fofocar, denegrir a reputação alheia. Sabe, alguém te diz alguma coisa e você sai dali quietinho, dá um de crentinho, mansinho, sai dali e vai dizer para o outro, aquela irmã lá, só por Deus. Nem sei se é filha de Deus ou é filha do diabo. Porque pela reação, o que ela falou para mim, você já aumenta um tanto daquilo que aconteceu. E sai detonando. E Deus diz na palavra dele que da nossa boca não pode sair bênção e nem maldição. Só pode sair bênção, não pode sair bênção e maldição junto. Porque uma fonte não dá água doce e água salgada ao mesmo tempo. Mas quando nós estamos revoltados com alguém e nós não podemos, às vezes se comporta como santo. Mas você vai sair dali e você vai semear discórdia. Você vai sair dali e vai detonar aquela pessoa. Você vai sair dali e vai se passar. E outra coisa, a gente não chega e diz assim: olha, eu falei umas coisas. Não, eu estava lá de boazinha. Eu estava de boa, fazendo as coisas, representando Jesus e de repente fui provocada. Será que é isso, gente? A gente não diz assim, porque eu estava errada. Nós ficamos de vitimismo. Tipo, a pessoa foi errado. E às vezes a gente escuta só um lado. Nós estamos lutando com armas carnais. E Deus está falando que a nossa arma, a arma da nossa milícia, são armas espirituais. Mas é fácil para a gente sair dali, pegar pedras e começar a jogar pedras. Eu vejo quando eu leio, eu gosto muito de citar quando Estevão foi apedrejado. Ele estava ali falando de Deus, foi apedrejado. E aqueles homens ali, o que Estevão fez? Olhou para eles, olhou para o céu e ele viu Jesus em pé, olhando. E é a única passagem que diz assim que o Filho do Homem estava em pé do lado do trono, olhando. Eu acredito que quando nós somos provocados, desafiados, Deus fica olhando para ver qual vai ser a nossa reação. Ele se coloca em pé quando você é muito afrontado para ver qual é a tua reação. E Estevão, o que ele fez? Olhou, Jesus estava entronizado nele. Pedro olhou e falou, pai, Estevão olhou e falou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele falou as palavras que Jesus falou na cruz. Se fosse eu ali sendo jogado pedra, eu não sei quantas pedras já tinha mandado de volta. Porque nós não pensamos, gente, que nós temos que falar
com o nosso exemplo, com o nosso testemunho. Então a reação é revolta, é raiva. Nós usamos as nossas armas de guerra. Usamos essas armas carnais, mas não precisamos usar essas armas para ganhar nossas batalhas. Nossas batalhas são ganhas pelo nosso testemunho, pelo nosso exemplo. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue, mas é contra principados, potestade, príncipes das trevas, hostes da maldade. Por que Deus está falando de armas espirituais? Porque nós estamos lutando com demônios, nós estamos lutando com o diabo, nós estamos sendo afrontados pelo inimigo das nossas almas para fazer nós sairmos do centro da vontade de Deus. E daí Deus diz, a tua arma é espiritual. A tua arma não é carnal. Paulo nos assegura que as armas que o Senhor nos dá são oração. Vai orar pelo teu inimigo. Vai orar pela tua vida. Vai orar por aquilo que está fora do controle na tua casa. Vai orar. Outra arma, a fé. Acreditar que Deus está vendo tudo e que Ele está no controle da situação. Outra arma que Paulo fala, a esperança. Eu posso estar ali, posso ficar desanimado, abatido, mas eu sei que eu tenho um Deus que prometeu que lutaria as minhas guerras. Você crê nesse Deus? Tem essa esperança nesse Deus que ganha, que luta as tuas guerras. E a outra arma que ele fala, o amor. O amor. Gente, se nós temos amor dentro de nós, nós vamos suportar muitas coisas. Nós vamos suportar muitas coisas. Eu lembro que um dia Deus testou o meu amor. Quando eu passei por uma situação muito difícil na minha vida. E a pessoa que se levantou contra a minha vida, uma macumbeira. E Deus falou para mim, vai lá. Um dia ela doente, e Deus falou, vai orar por ela. Ela queria uma pastora para orar por ela. E qual a pastora? Imagine. Uma quantidade de pastora. E qual a pastora que chamaram? Pastora Lúcia. E eu fui orar. E minha família só faltou me pegar para o pescoço. Você não vai? Imagine, essa mulher é perturbada. Você vai na casa. Falei, vou orar. Deus está mandando eu ir orar. E eu fui. Dentro daquele centro. E entrei ela lá. Oramos, conversamos. Ela falou, o que você acha do meu santo? Eu falei, que santo? Aquele centro inteirinho armado assim, ó. Aquelas mesas vermelhas e tudo. Que santo? Os meus santos. Eu falei, esses aí são demônios. Ela, mas teve um pastor aqui que veio aqui orar comigo e disse que cada um tinha a sua crença, que esses eram os meus deuses. Eu falei, não é. E ali a gente conversou e ela passou um tempo, ela me chamou para orar com ela, aceitou Jesus, batizei ela nas águas e Deus alcançou. Amados, onde está o nosso amor? Tipo, não quero nem chegar perto porque fez isso para mim. Mas é justamente esse que Deus quer que você mostre a diferença. É justamente esse que Deus quer que você mostre que você é um cristão. Gente, quer ver perseguição no nosso trabalho, coisas na nossa casa, na nossa família, e a gente fica de volta. E o inimigo se diverte, sabe por quê? Porque ele quer que no teu coração, na tua mente, tenha alguma brecha, alguma pessoa que você não perdoa, que você tem raiva, porque daí a guerra está ganha. Daí a guerra está ganha. E Deus tem nos ensinado como a gente vencer batalhas. Nós passamos aí 3 dias de conferência, onde Deus foi alinhando nossos pensamentos. Quem veio na conferência? Deus foi alinhando os nossos pensamentos.
e mostrando o que era certo e o que era errado, o que nós devíamos temer e o que nós não devíamos temer. Então Deus, ele tem nos mostrado que ele é conosco e ele quer nos ensinar, porque ele quer nos ver num caminho de vitória. Aleluia. Então Paulo, ele começou a dar os tipos de batalha, os tipos de armas que nós precisávamos. E a outra, depois do amor, a palavra de Deus. A palavra de Deus anula qualquer coisa quando você vem com uma palavra de vida. Então, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Porque nós não vamos pela nossa força. Você acha que eu fui lá feliz orar por aquela mulher? Claro que não. Eu queria mais era vê-la morrer. Mas Deus falou, você vai mostrar o amor. Você vai mostrar a diferença. Então aqui, nada é capaz de vencer essas batalhas como as armas de Deus. E que arma é essa? Daí vamos lá, em Efésios, se você está com a tua Bíblia aí, Deus está falando que essa guerra não é nossa, é dele. E ele diz assim lá em Efésios 6, capítulo 10. Efésios 6, capítulo 10. No demais, meus irmãos, fortalecei-vos em quem? No Senhor. E na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Você acha que o diabo vai aparecer na sua frente de chifre, de rabo, feio? Não, não. Ele vem ajeitadinho, bonitinho, talvez de terno e gravata, talvez bem vestido. Porque é assim que a gente se revolta, a gente acha que é as pessoas que estão nos perseguindo. E Deus, ele diz que a nossa luta não é o quê? Ali no versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra potestades e contra príncipes das trevas desse século e contra hostes espirituais da maldade nos lugares espirituais, celestiais. O que Deus está falando? Você vai ter que lutar. Nós estamos rodeados, nós estamos numa guerra, nós fomos alistados num exército, exército do Senhor, onde ele diz assim, eu não te dei espírito de covardia, mas eu te dei espírito de ousadia. E quem tem medo do diabo aqui? Tem alguém que tem medo do diabo? Quem não tem medo, então? Vamos mudar essa pergunta. Tem gente dividida, tem uns que não querem contrariar o diabo e não querem contrariar a Deus, cara. Gente, por que as pessoas têm medo do diabo? Tem medo do que o diabo possa fazer. Certo? Eu não vou enfrentar, o que ele pode fazer? Por que as pessoas têm medo? Um dia eu perguntando para as pessoas, por que vocês têm medo do diabo? Tenho medo de retaliação, o que ele vai fazer depois? Gente, tem duas coisas que ele pode fazer. Tem a retaliação. E por que essa retaliação vem? Se eu tiver alguma área, alguma parte da minha vida nas trevas. Se eu tiver algum pecado, alguma coisa escondido. Ele tem liberdade, tem brecha para entrar e me atacar. Agora, se eu estou firmada na palavra de Deus, levando as coisas conforme Deus quer, pecado todos nós temos. Pecado todos nós temos. Mas nós estamos buscando uma vida de santidade. A cada dia nós temos oportunidade de confessar os nossos pecados para o Senhor e não pecar mais. Quando nós estamos blindados, fortalecidos, levando uma vida com Deus, se o diabo vir contra nós, ele vai ter uma colisão. Como assim, pastora? Ele vem de frente, mas você está fortalecido em Deus. E junto com você está Jesus. E ele diz que em nome dele nós pisaremos serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Davi, quando ele foi lutar com aquele gigante,
Davi estava na presença de Deus. Quando ele foi lutar, e o gigante, quando você não vai contra ele, quando você não se levanta, ele vai ganhando campo. Ele vai entrando, ele vai dominando, ele vai entrando na batalha, ele vem subindo. Davi estava ali, o povo de Israel, e o gigante afrontando eles, eles se encolhendo com medo, escondendo com medo do gigante. Mas Davi tinha uma vida com Deus. Quando Davi viu aquele homem vindo, Davi falou, eu vou lutar com ele. E Davi foi lutar com o gigante. E ali diz a palavra, acho tão bonita, que diz assim, que Golias veio com a espada, e fala para ele que ele estava indo contra ele com pedras e tudo, mas que ele não era um cão. E Davi, quando viu Golias correndo, o que Davi fez? Correu. Se esconder? Não. Ele correu de encontro com o gigante. Ele falou, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então ele tinha autoridade porque ele estava fortalecido em Deus, levando uma vida com Deus. Bastou uma pedra e aquele gigante veio ao chão. Porque Davi estava fortalecido com as armas de guerra, que era a santidade diante de Deus. E aqui Deus diz para nós que nós temos que revestirmos de toda a armadura de Deus para estar firme diante do inimigo, diante das ciladas do diabo. Então o que ele diz? Esteja preparado. Esteja orando, esteja agindo com amor, não esteja brigando, não esteja se revoltando, agindo com as suas próprias armas, mas busque a minha face, busque a minha presença, ore a palavra de Deus, leia a palavra, busque o Espírito Santo, use de fé, use de oração diante de Deus, para que você seja forte. Então aqui quando ele diz assim, tome a couraça da justiça. O que é essa couraça da justiça? Porque a gente fala da armadura e eu quero te dizer que eu não vou lutar com o inimigo e dizer assim, vamos revestir a armadura, Deus me veste com a tua armadura, couraça da justiça, cinturão da verdade, como a gente faz, né? Cinturão da verdade, calça nos meus pés a sandália da pregação do evangelho da paz, coloca na minha cabeça o capacete, dá-me o escudo da fé, dá-me a espada do Espírito, porque eu vou de encontro com o diabo. Porque hoje eu vou lutar contra o diabo. Não é esse tipo de arma, não é assim que Deus quer, não. Não é de repente eu orei a armadura de Deus e caiu sobre minha armadura e agora estou cheio de poder e vou lutar com o diabo. Não. É uma vida na presença de Deus. Quando ele fala de couraça da justiça, o que ele está falando? Não é julgamento, não é você olhando para as pessoas que falharam com você e você julgando elas, você apontando o dedo, mas é estar alinhado com o céu. E quando a vontade de Deus prevalece, é quando a vontade de Deus prevalece pela minha vida. Então, assim, se acontecer alguma coisa, em vez de eu ficar julgando, como eu falei das nossas armas lá, julgando, falando mal, reclamando, murmurando, detonando a pessoa, com raiva, com ódio, eu vou apresentar em oração diante de Deus. E quando eu começo a ir para a presença de Deus, eu estou entregando a justiça para aquele que pode todas as coisas, porque Deus diz, eu sou o justo juiz. Então, eu deixo de fazer justiça com as minhas mãos, eu deixo de ficar falando e eu começo a apresentar no secreto, Deus começa a lutar por mim. Então, isso é vestir a couraça da justiça. Se eu quero fazer do meu jeito, sem Jesus, lutar com as minhas armas, não posso entrar numa guerra. Porque se eu entrar numa guerra, o inimigo vai me atacar. Então, eu tenho que fazer segundo aquilo que Deus está me orientando. E aqui diz assim, cinturão da verdade. É a pessoa de Jesus. Ele diz, eu sou a verdade. Eu sou o caminho e a verdade. Então, eu tenho que me revestir de Jesus. Ele é a verdade e é Ele quem vai proteger eu e você. Então, eu tenho que ir para a palavra. Se Jesus não estiver à minha frente, não posso entrar numa guerra.
Se eu for entrar numa guerra, agindo com a mentalidade minha, falando coisa, fazendo coisas que não agradam o Senhor, não entre. Você só pode entrar na guerra com aquele que já destruiu o diabo. Aquele que já pisou na cabeça de Satanás, que é o próprio Jesus. Então, não adianta teologia, não adianta mestrado, doutorado, não adianta eu falar, eu tenho curso, eu já aprendi, eu fui lá, fiz curso de libertação, já posso vencer o diabo. Se Jesus não estiver à frente, é no nome de Jesus que Satanás tem que bater em retirada. Então, a autoridade está em todos nós, gente. Não precisa ser um pastor. Não precisa, aquele dia eu até fui conversar com a pastora Lúcia, quando o pastor falava aqui, porque a pastora Lúcia gosta de expulsar demônio. Toda a igreja virava e olhava para mim. Eu pensava, não tem nada a ver com esse demônio aí, nem mexi com ele. Porque tinha uma outra pastora Lúcia, sentada lá do outro lado. Eu fui e falei para ela assim, a igreja olha tudo para mim, mas não fui eu que provoquei o diabo, não tem nada a ver com ele. Daí ela começou a rir, porque na verdade nós achamos que o poder está nos pastores. Está na pessoa que sabe. O poder está em usarmos as armas que Deus está nos dando. Porque Josué não temeu? Eu coloquei aqui Josué. Por que Josué não temeu? Porque ele recebeu instrução de guerra, como nós estamos recebendo. O que Deus falou para ele? Esforça-te, seja forte. Ou ele estava dizendo, não te dê espírito de covardia, mas de ousadia. Seja forte. Tenha bom ânimo. O que ele estava falando? Não desanime no meio das lutas. Faça tudo conforme o livro desta lei. Faça tudo conforme o livro desta lei. O que ele estava falando? Obediência. Colocar em prática aquilo que está sendo falado aqui, ó. Colocar em prática o que Deus está falando para nós hoje. Que a nossa luta não é com as nossas armas, é com Deus. Ele falou para Josué, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. O inimigo quer nos tirar da batalha. Mas o Senhor quer nos fortalecer. Ele diz assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Medita dia e noite. Para eu ser fortalecida, é dia e noite. E ele diz assim, e eu estarei contigo por onde quer que tu andares. O que Deus está falando? A minha presença vai com você. Então, se eu estiver fortalecida em Deus, a presença dele vai comigo. E se Jesus está à frente, não tem para Satanás. Não tem para diabo. Não tem para ninguém. Se Jesus está à frente. Mas para ele estar à frente tem que ter obediência. E eu coloquei aqui, por que Caleb não se deixou, não teve medo e não se deixou ser influenciado pelos gigantes e pelos espias? Porque ele tinha certeza que Deus estaria com ele. Quando eles estavam falando, ele falou, eia, se o Senhor estiver conosco, nós vamos comer o inimigo como pão. Porque ele tinha ouvido a palavra e a palavra não se apartou da boca dele. Porque ele tinha uma promessa. E se Deus está conosco, nós temos uma promessa. Não entre em guerra sem Jesus. Não entre em guerra sem estar alinhado com a palavra de Deus. Não entre em guerra se você está fofocando lá fora. Não entre em guerra se você está brigando com alguém. Não entre em guerra se você está odiando pessoas. E o outro é o escudo da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como você vai vencer uma guerra se você não acredita que Deus está contigo? Né? Então nós temos que ter fé. Sem crer em Deus, como que você vai resistir a alguma coisa? Ele diz assim, eis que estou contigo por onde andares. Você crê nisso? Que Deus está com você por onde andar? Se você crê, você pode ir para uma guerra. Mas se você não crê que Ele está à frente, nem vá. Como você vai tirar pessoas do cativeiro se Deus te deu a força? Ele diz, ser forte e corajoso. Não tenha medo.
porque eu vou junto. Então, o escudo da fé, ele apaga os dardos inflamados do maligno. A outra parte da armadura, ele diz o capacete da salvação. Nós aprendemos aqui, ouvimos muito falar que o inimigo ele ataca primeiramente a mente. Né? Ele quer levar cativo, ele quer nos enfraquecer, ele quer dizer que nós não somos nada, que nós não temos capacidade, que não vai dar certo. Então, nós temos que levar cativo, falar para o Senhor, leve cativo o meu pensamento em obediência a Ti, Senhor. Então, quando Deus começa, nós temos que crer que nós temos a salvação e que o Senhor luta por nós. Então, o inimigo procura enfraquecer a mente. Tem gente que tem dúvida até da sua própria salvação. Sabia que tem crente que falou, você vai para o céu, você tem certeza? Ai, pastora, não sei, mas eu estou tentando. Como assim, não sabe? Se você aceitou Jesus, Jesus está em você, como que eu vou perguntar para você, meu irmão, você acha que você vai para o céu? Ah, pastora, não sei, estou tentando. Eu acho que vou. Eu acho que eu vou, não sei. Nós temos que ter a certeza da nossa salvação. E Deus tem nos alinhado a cada dia, dizer, Deus me mostra em que eu preciso estar mudando, porque eu tenho certeza que eu vou para o céu. Eu não sei vocês. Alguém tem certeza aí? Erga a mão quem tem certeza que vai para o céu. Teve uns que ficou assim, ó. Amém, nós vamos se encontrar lá. Amém? Quero te ver lá. Eu vou procurar, hein, Sara? Vou procurar. Cadê a Sara? Ou você vai procurar, cadê a pastora Lúcia? Que pregava, cadê a pastora Lúcia? Porque ele diz assim, que tem pessoas que vai chegar diante de Deus e dizer assim, no teu nome expulsei demônios, eu curei enfermos, no teu nome eu falei, eu preguei. E ele diz, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Porque Deus quer fidelidade. Não adianta estar pregando aqui e não viver aquilo que eu estou pregando. Então, tomara, queira Deus, que a gente procure cada um e encontre lá, né? Né, Renato? Vamos se encontrar lá, né? Nós brigamos antes de ontem. Por causa de um copo de quentão. Me perdoa, tá, irmão? Porque eu quero ir para o céu. Então, assim, às vezes coisinha mínima, gente. Que você diz, não dá nada. Ah, amanhã eu resolvo. E se você morre hoje? Vai resolver o quê? Onde? Não tem mais chance. O tempo é hoje, o tempo é agora. Deus está nos ensinando agora. Né? Então, assim, nós precisamos estar consertando a nossa vida todo dia. Todo dia. E quando acordar, dizer, Deus, graças a Deus que o Senhor me deu mais uma oportunidade. E o outro, já falei da capacidade de salvação, espada do Espírito, é a arma de ataque. Você vai vencer declarando a palavra, lembrando o inimigo de que ele já foi vencido e envergonhado. Usando a palavra para mandar ele embora em nome de Jesus. Porque o inimigo tem que bater em retirada. No nome de Jesus. E se você está na presença e está buscando e está caminhando segundo a vontade de Deus, você vai mandar em nome de Jesus e ele tem que sair correndo. Ele tem que bater em retirada. Então não tenha medo de retaliação. O inimigo tem que ter colisão com você. Ele vem, mas vai cair por terra. Porque aqui o Senhor está à frente. Amém? E calçando, eu coloquei aqui calçando os sapatos da pregação da palavra. O que quer dizer isso? Pregamos a palavra com o nosso exemplo e testemunho vivo. Então, assim, eu estou falando da palavra pelo caminho. Eu estou falando da palavra por onde eu ando. Eu tenho que levar essa palavra. O nosso Deus nos chamou para levar o evangelho da paz. O Deus que te chamou é o Deus da reconciliação. Não entre numa guerra. Não entre em guerra com o inimigo se você vive em guerra com pessoas. Olha que forte isso. Por isso que eu pedi perdão para o irmão Renato. Não entre em guerra com o inimigo se você está em guerra com pessoas. Não entre em guerra com o inimigo se você não é capaz de perdoar
pessoas. Tem alguém que você não perdoa? Comece a dizer: Deus, me ajude a perdoar. Me ajude. Não entre em guerra com o inimigo se você vive de mal e falando mal de todo mundo. Cuidar da nossa boca. Davi falava: põe uma trave na minha boca. Porque nós temos em nós o espírito da paz. Aleluia. Colocar as sandálias e os sapatos do evangelho diz respeito a respeito de precisarmos estar reconciliado com Deus e com as pessoas. Estas são as armas espirituais para destruir fortalezas. Gente, derrubar fortaleza. Aquela fortaleza que o povo de Israel derrubou tinha 6 metros de largura. Tinha 6 metros de largura, que podia passar um carro em cima, podia construir casa, tinha 6 metros de largura e de 9 a 12 metros de altura. Olha a fortaleza que eles derrubaram. Só com uma vida de obediência, de silêncio, de retidão com Deus. Quando eles obedeceram, Deus derrubou a muralha. Aleluia. 7 voltas, será que iria derrubar? Foi porque Deus derrubou essa muralha. Então aqui, essas são as armas espirituais para destruir fortalezas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Nossos pensamentos devem ser submetidos ao governo de Cristo. Em vez de sermos dominados pelo medo e pela culpa, devemos permitir que a palavra de Deus governe a nossa mente. A nossa vitória começa quando o pensamento deixa de governar nossa vida e passa a obedecer a Cristo. Amém? Você quer derrubar muralhas? Você quer vencer o inimigo? Está passando por guerra? Deus diz assim: use as armas espirituais. Se coloca em pé. Aleluia.